Vamos falar dessa bagunça que é o Supremo Tribunal Federal, que dá mais resultado. Tem programa de esporte à vontade no UOL, gente. Vai para o canal UOL. A gente só faz uma brincadeirinha aqui para alegrar os palmeirenses, os santistas e corintianos, mas a gente tem outros assuntos para tratar. Eu queria trazer uma coluna da Mônica Bergamo, que ela publicou agora há pouco, que é sobre Gilmar Mendes e Fux. A Mônica, nossa rainha, a Mônica Bergamo, colunista do jornal Folha de São Paulo, trouxe aí essa informação. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram um duro diálogo essa semana em uma das salas do Supremo Tribunal Federal próximas ao plenário. Em um dos intervalos da sessão de quarta-feira, Gilmar questionou Fux, de forma irônica, por ele ter suspendido um recurso em que Sérgio Moro tenta reverter a decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia contra o próprio juiz Gilmar. O placar da primeira turma já estava em 4-0 contra Moro, mas Fux pediu vista para analisar melhor. De acordo com relatos da conversa feitos à coluna, Gilmar disse a Fux, abre aspas, vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato, fecha aspas. Em seguida, ele afirmou que o colega deveria enterrar o assunto do Salvador, referindo-se a um ex-funcionário do gabinete de Fux, que foi citado na delação. De acordo ainda com os relatos, Fux reagiu, respondeu que tinha pedido vista do caso de Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com Mendes, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões. Gilmar afirmou que isso era verdade, mas que falava mal de Fux publicamente e não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. E deu como exemplo o julgamento de Jair Bolsonaro, dizendo que Fux impôs aos colegas, um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido, finalizando por condenar o mordomo, o que teria deixado todo mundo chateado. Fux, segundo relatos, defendeu seu voto e afirmou que era o que tinha que fazer diante do que ele entendia ser um massacre sofrido pelos réus. E aí, o que você achou de tudo isso, professor? Bom, em primeiro lugar, parece que o ambiente de bafon francês, ou seja, de bordéis franceses, o bafon, parece que se instalou no Supremo. Basta ver esse diálogo. O Gilmar Mendes, um professor, dono de escola, promove aquela vergonhosa Gilmar Palusa. Será que ele não sabe que está escrito na Constituição que no voto o juiz, o magistrado tem livre convencimento? Então, se pode gostar ou não, mas existe o livre convencimento. O Gilmar, então, parece que esqueceu isso. Agora, Fabiola, depois desse bafom, desse clima de bafom, de putaria mesmo, tá? O que acontece pela Rádio Corredor? A Rádio Corredor já começa a dizer que o Fux pediu vista porque, atenção, crime de calúnia com relação a Gilmar Mendes é um crime impossível. Percebeu o clima, Fabiola? Eu parei na putaria ali. Ai. Vamos lá. O que você acha de tudo isso aí, Sakamoto? Você começou a gargalhar enquanto eu estava lendo aqui da troca de elogios entre um e outro. O Gilmar Mendes não tem papas na língua, né? Não. Ainda mais por ser decano, né, da corte, acho que tem menos ainda, né, na verdade. Né? Ele já... O Gilmar, é claro, o Gilmar é uma das figuras mais poderosas da República, né? Basta lembrar o diálogo entre o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Falou, não, Gilmar não, por favor. No Gilmar não... Não, que o Gilmar... Não, no Gilmar não, por favor, Gilmar não.
Né? Então, é claro, né? E como o Walter bem lembrou, né? O Gilmar Palusa, ele é menos causa, ele não é uma causa, mas ele é um efeito, né? A presença de tanta gente lá em Lisboa, fora do país, né? Para discutir o país, né? E que a gente sabe que, na verdade, são os corredores que interessam, né? Os pontos, os encontros e que são feitos paralelamente ao evento, né? Que interessam no final das contas. Muito lobby corre naqueles corredores. Na verdade, aquilo é consequência do poder político do próprio Gilmar. Gilmar já bateu de frente, historicamente, inclusive com o agora quase ex-ministro Luiz Roberto Barroso, né, o recente ex-presidente da corte. Também aquele arranca-rabo entre os dois ficou famoso, foi no meio do julgamento, né? O Barroso falando, não, das pitadas de... Eu acho que o Walter sabe de cor essa frase, ele já citou, como é que é pitadas de... Você lembra disso? Psicopatia. Falando Psicopatia. Pitada de psicopatia, né, de maldade. É o seguinte, é uma pessoa que vai bater de frente e que em nenhum momento ele se ressente disso aparecer na mídia, etc e tal. Né? Inclusive tomando decisões que muitas vezes são extremamente questionáveis. Né? A gente estava falando dia desse, lá lembrando a decisão do Lira, né, com relação à questão dos kits de robótica lá em Alagoas, né? Puxando a decisão, tudo que acabou interrompendo todo aquele processo da Polícia Federal analisando os desvios de emendas em Alagoas. Então, é isso, né? E aqui a gente não está fazendo nenhuma defesa do... A gente não está fazendo nenhuma defesa do Fux, não, né? Com relação a isso, eu não estou nem tentando interpretar as razões do Fux, a gente já criticou bastante o Fux por conta daquele voto, né? E a gente pode criticar, ele tem, como o Walter falou, ele tem o direito de votar do jeito que ele quiser e a gente tem o direito de criticar o voto dele até o chão, assim como a gente fez, né? Com relação ao voto, etc, tal, quem aquele voto estava servindo. Mas é isso, Fabiola, é a política do Supremo Tribunal Federal dando as caras e se impondo, né? Agora, isso mostra, por outro lado, só para terminar, uma coisa que a gente já tinha dito aqui, isolamento. Eu estava conversando com o ministro do Supremo antes do julgamento, né? Ele estava falando do isolamento do Fux. O Fux é hoje uma figura bastante isolada dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Na primeira turma nem se fala. Né? E é uma figura também muito criticada por conta de questões, né? Muita gente fala nos corredores, reclama de questões éticas e etc e tal. Então, é isso, né? Isso ajuda a lembrar que a Suprema Corte é uma corte política também. A gente tem que levar a sério essa briga entre eles, Josias? Tem que levar a sério, sobretudo, Fabíola, porque é preciso constatar que vai ser muito difícil para o Supremo ter uma relação saudável com os outros poderes e com a sociedade brasileira se alguns dos ministros do Supremo não conseguem ter uma relação saudável entre eles mesmos, eles não conseguem se entender. Então, como é que um poder, como o Poder Judiciário, vai ter boa relação com os outros poderes e com a sociedade se não consegue se entender nem consigo mesmo? A democracia não merece isso, Fabíola. Ministro do Supremo discordando dessa maneira, em termos pouco civilizados, isso não faz bem ao tribunal, né? E não é a primeira vez. E, aliás, o Gilmar Mendes, ele costuma ser protagonista desses entreveros, né? Ele fez as pazes com o Luiz Roberto Barroso, que acabou de deixar a presidência do tribunal, e o próprio tribunal pendurou a toga, né? E ficou célebre, já foi mencionado aqui a discussão em que o fustigado pelo Gilmar Mendes, diante das câmeras da TV Justiça, o Luiz Roberto Barroso disse: deixa fora do seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível, mistura do mal com atraso, com pitadas de psicopatia. E aí o Barroso disse que o Gilmar Mendes, nessa ocasião, ele considerava, pois parece que ele mudou de ideia, e o Gilmar Mendes não conseguia articular um argumento, ficava só ofendendo as pessoas. E eles precisam eliminar do tratamento, Fabiola, essa mania de chamar um ao outro de Vossa Excelência, né? Porque aparentemente não se consideram excelentes. Houve também um embate muito duro do Gilmar Mendes com o Joaquim Barbosa, na época do julgamento do Mensalão,
O Joaquim Barbosa, irritado com o Gilmar Mendes, também fustigado por ele, diz que o Gilmar Mendes tinha capangas no seu estado lá, o Mato Grosso, né? E que não deveria tratá-lo como um capanga, porque ele não era capanga do Gilmar Mendes. E aí foi preciso que o Marco Aurélio, que na época compunha também o plenário do Supremo, pedisse lá encarecidamente que os dois encerrassem a arenga, a discussão, porque não ficava bem para o próprio tribunal. Então, de fato, não fica bem, Fabiola. E aí o Fux deu um voto deplorável, nós mencionamos aqui, criticamos aqui, um voto que não fica em pé, não é? Um voto meio desconexo, porque inocenta quem estava no topo da cadeia de culpabilidade e condena quem estava ali no escalão intermediário. Então, realmente foi um voto bastante lamentável e longo demais. Agora, esse tipo de discordância deve ser manifestada durante o julgamento. O Gilmar nem tem palavra nesse julgamento, porque ele não integra a primeira turma, onde está sendo julgado ali o complô golpista, né? Então, não fica bem o ministro criticar o outro em termos tão duros. E aí ele menciona a vinculação, e de fato há aquela expressão da turma da Lava Jato, né? In Fux we trust. Nesse nós confiamos, né? E o Luiz Fux tem, de fato, uma ligação muito forte com aquela força-tarefa da Lava Jato. Agora, também o Gilmar, ele teve um comportamento de gangorra durante a Lava Jato. Ele foi favorável à prisão em segunda instância, a prisão de condenados em segunda instância, o que contribuiu, o placar foi muito apertado, com o voto do Gilmar Mendes, o Lula foi para a cadeia. Depois o Gilmar Mendes mudou de ideia, os argumentos são muito precários para um e para o outro lado, né? Ele não justifica muito bem, mas deu uma reviravolta, deu um cavalo de pau, aí ficou contra a prisão em segunda instância e o Lula pôde ser libertado. Então também ele tem decisões muito fluidas em relação à Lava Jato. Numa hora ele favoreceu a força-tarefa, noutra hora, depois ele foi absolutamente contrário e virou inimigo dos procuradores todos e do próprio Sérgio Moro, né? Mas o fato objetivo, Fabiola, é que esse tipo de discussão pública não contribui para melhorar a imagem do Supremo, não contribui para solidificar o Supremo como um poder respeitável. É preciso que, para que seja respeitável, o poder precisa, em primeiro lugar, se respeitar. E os ministros precisam ter um respeito entre eles, né? Que divirjam, mas que divirjam civilizadamente. E não dessa maneira, né, Fabílio? Parece MMA.